E agora nós vamos entrar o quê? Nós vamos entrar na cromatografia líquida de alta eficiência, também chamado de HPLC. Tá? É um outro processo de cromatografia, né? Já reparem que agora nós vamos ter o equipamento, nós vamos ter o computador e vamos identificar como é que funciona esse processo. Destaque, ó, cromatografia líquida, tá? Então a gente vai estar trabalhando aí com substâncias líquidas. Em breve nós vamos estudar a cromatografia gasosa, onde vai se transformar esse líquido em um gás para que o equipamento faça ali o processo de detecção. Tudo bem? Então vamos lá, vamos dar sequência aí ao nosso vídeo. Olá! O tema de hoje são alguns conceitos básicos de cromatografia líquida. Primeiramente, comentar alguns conceitos de cromatografia de uma forma geral, né? Para que serve a cromatografia? A cromatografia é um método de separação de componentes da nossa amostra, onde temos presentes a fase estacionária e a fase móvel. Sendo que a fase estacionária, o próprio nome dela já diz, né? É uma fase que está fixa, e temos a fase móvel que vai passar pela fase estacionária. Falando em específico da cromatografia líquida de alta eficiência, o CLAE ou HPLC, nós temos que é um método de separação, como eu acabei de dizer, onde nós temos que a fase estacionária é um sólido e a fase móvel é um líquido. Juntamente com a nossa amostra, chegamos então no tripé da cromatografia, onde nós temos a amostra, fase móvel e fase estacionária. Então, para que a gente tenha uma eficiência na nossa separação, precisamos ter que os componentes da nossa amostra interajam de maneira diferente entre a fase móvel e a fase estacionária. Na indústria farmacêutica, a técnica de cromatografia líquida de alta eficiência tem uma vasta aplicação nas análises de controle de qualidade, desenvolvimento analítico, estabilidade, dentre outras, onde revisamos a análise de doseamento de matérias-primas, produtos acabados, impurezas, produtos de degradação. Então, com isso, é uma técnica com uma aplicação enorme na indústria farmacêutica. Comentar agora com vocês sobre o cromatógrafo, que é o equipamento que realiza as análises de cromatografia líquida de alta eficiência, onde nós temos as seguintes partes do equipamento: reservatório da fase móvel, sistema de bombeamento, injeção de amostra, coluna cromatográfica, detector e descarte. Vou mostrar para vocês agora no equipamento. Então aqui temos um cromatógrafo líquido, onde nós vamos poder visualizar as partes do equipamento. Onde temos primeiramente o reservatório da fase móvel. Essa fase móvel depois vem para o sistema de bombeamento. Depois temos aqui mais acima o sistema de injeção de amostra. Depois temos a coluna cromatográfica, que é onde está presente a fase estacionária para a realização dos componentes. E para finalizar, nós temos aqui o nosso detector, que vai gerar os sinais e vai formar os cromatogramas que nós podemos visualizar no software do equipamento. Hoje vimos apenas alguns conceitos básicos sobre cromatografia líquida, mas com certeza esse assunto futuramente será mais aprofundado. Até o próximo vídeo e um grande abraço. Vamos lá, vamos dar sequência ao nosso estudo. Estamos estudando a cromatografia, vamos ver mais um processo de cromatografia, tá? Agora que a gente vai ver agora é cromatografia gasosa. Acabamos de ver a cromatografia de alta eficiência, tá? Também chamada de CLAE. O que nós temos que entender, né? Que na cromatografia gasosa, a substância vai identificada, detectada, é um gás. Embora que você coloque um líquido, esse líquido vai ser queimado, vai ser transformado em um gás e o gás vai ser identificado. Tá? Depois a gente faz a leitura ali do cromatograma, o sistema mesmo, nessa parte aí. A outra diferença da cromatografia líquida de alta eficiência para a cromatografia gasosa é que na cromatografia gasosa consegue-se identificar ainda moléculas menores do que na cromatografia líquida de alta eficiência. Tá? Tanto na líquida quanto na gasosa, identifica-se moléculas muito pequenas, tá? Mas na cromatografia gasosa ainda se identifica-se moléculas ainda menores. Tudo bem? Vamos lá, vamos conhecer agora a cromatografia gasosa.
Ok, pessoal, repare que agora o que nós temos? Nós temos a nossa coluna, tá? Agora aqui nós temos a nossa fase fixa e que a mistura, vocês vão reparar que a mistura aqui agora ó, vai percorrer pela coluna estacionária e ela vai se separar. E depois de ocorrer a separação desse componente, vocês vão verificar que ela vai ser queimada aqui no final, onde ela vai passar do líquido para o estado gasoso, para assim ocorrer o processo de detecção. Ok? Ok? Vamos reparar que o processo é o mesmo, tá? Então, repare que o equipamento ali identificou a substância e ao identificar a substância, ele fornece, né? Ele fornece o pico, vou pegar aqui, ele fornece para nós o pico da substância. Repare, relacionado ao tempo, relacionado à quantidade, tá? Então a gente vai fazer a leitura na literatura para saber essa substância nesse determinado tempo, nessa determinada quantidade, tá? A gente vai identificar a substância. Então repare que a cromatografia gasosa é o mesmo sistema da cromatografia líquida HPLC, né? É o mesmo sistema. A única diferença é que a substância vai estar gasosa e, claro, equipamento diferente. Bom, pessoal, o objetivo meu, né, em relação a mostrar a parte da cromatografia é não simplesmente dizer para vocês, está aqui a cromatografia, está aqui o processo de separação de mistura, esse é o conhecimento suficiente, você não precisa estudar mais, você já sabe tudo, vamos para a prova e deu, coisa tal. Não, tá? Prova é secundário, importa é o conhecimento. O que eu espero que com o meu trabalho, aí vocês em casa estudando, é que vocês saibam que a cromatografia é um processo de separação, onde nós temos uma fase estacionária, uma fase móvel, e que existem diferentes processos de cromatografia, é um processo importante, e vocês, ao entrar na faculdade, e você for trabalhar nessa área, você sabe, opa, já sei o que é, agora eu vou estudar, agora eu vou me aprofundar, tudo bem? É importante, claro, você pode aprofundar desde agora, com mais conhecimento melhor, mas é isso aí que o meu objetivo agora sim é dar a base para vocês identificar o que é cromatografia. Tudo bem? E pessoal, nós vamos encerrar com um último processo de separação e mistura trabalhando, para depois a gente fazer um exercício sobre o assunto que vem sendo trabalhado nessas últimas aulas. Soy María Isabel Rodríguez López, soy profesora del Departamento de Tecnología de la Alimentación y la Nutrición y os voy a presentar el funcionamiento de la técnica de cromatografía de gases. La cromatografía de gases se usa para la separación de muestras complejas, para la identificación y la medición de cada una de ellas.
para poder analizar una muestra en este tipo de equipos es necesario que la muestra sea capaz de volatilizarse y a la vez tener estabilidad térmica. El procedimiento para poder usar el equipo, lo primero que tenemos que hacer es encender el gas portador, que puede ser de helio, nitrógeno o hidrógeno. Este gas portador pasará al interior del equipo a través del inyector pasará a la columna que está en el interior del horno y de la columna pasará al detector. En este caso tenemos dos tipos de detectores, tenemos un masas y un detector FID, que es de ionización de llama. Por lo tanto, para poder usar el equipo tenemos que encender el gas portador, hacer que haga todo el recorrido y que se estabilice. Una vez que el equipo se estabilice, ya podríamos poner nuestra secuencia de muestras en el software que lleva acoplado. Aquí, como veis, está toda la secuencia de muestras marcada y tenéis que poner el número de vial, el nombre de la muestra y el método que vayamos a usar. Una vez que tengamos todo esto preparado y el equipo esté estable, le daremos al play y veremos cómo el brazo cogerá un vial, lo llevará a la posición del inyector, pasará al interior, el inyector bajará, tomará una muestra de 1 microlitro y la soltará en la columna. En el inyector tenemos que establecer la temperatura de trabajo. Normalmente trabaja entre 150 y 250 grados para que cualquier componente de la muestra se pueda volatilizar y entonces pase volatilizado a la columna. Una vez que esté en la columna separará las muestras y pasarán al detector. Y entonces el detector nos dará una señal en el equipo. Vamos a darle al funcionamiento, damos al play. Entonces ahora veremos cómo el brazo se mueve. El inyector va a coger una muestra del autosample, la coloca en el carrusel y una vez que está en el carrusel, bajará la aguja. Primero lava con hexano varias veces la aguja, lo suelta y ya por último cogerá muestra del vial. Una vez que la tenga, baja la aguja hacia abajo para pinzarla en la columna. Y entonces se ve cómo empieza a correr el tiempo del método. Y al mismo tiempo la aguja se lava con hexano. El brazo volverá a coger la muestra y la volverá a colocar en su posición. Y entonces nosotros podremos ver aquí cómo va pasando la muestra por la columna y va dando la señal del detector. Además, como cada muestra necesita ponerle un método a punto en el que tenemos que identificar qué temperatura necesita que trabaje, tenemos varios parámetros a determinar en el método, entre ellos la velocidad, y eso es a la velocidad que la muestra va pasando a través de la columna. Tenemos que determinar la presión a la que trabaja y el split ratio, que es la cantidad de muestra que nosotros vamos a introducir en la columna. Tendremos una rampa de temperatura que nosotros la estableceremos según las propiedades físicas de nuestro compuesto. En este caso, como lo que hemos puesto es una muestra de aceites esenciales, pues va a empezar en 70 grados, va a ir subiendo la temperatura hasta 280 grados. Esta temperatura no se puede pasar del límite de la temperatura de la columna, ya que si la pasamos nos romperíamos
en la fase que lleva en el interior la columna. Y entonces esa columna ya no podría ser usada. Entonces aquí, como se ve, tendríamos establecido el tiempo que dura el método, en este caso 32 minutos y medio. Una vez que haya pasado todo ese tiempo, nosotros tendremos un cromatograma como este, en el que nosotros vemos que hay diferentes picos, que esto corresponderá a diferentes componentes de la misma muestra. ¿Qué podemos observar aquí? Pues tendremos, por ejemplo, este pico. ¿Qué vemos? Nosotros lo que nos vamos a dar cuenta es que tenemos un tiempo de retención y un área. Con este área sabemos cuanto mayor sea el área, mayor cantidad de compuesto tendremos. Y el tiempo de retención es una medida cualitativa, es decir, que si nosotros mantenemos siempre las condiciones del equipo y tenemos siempre la misma columna, el tiempo de retención para la misma muestra, para los mismos componentes, debe ser idéntico. Y luego, según la concentración a la que esté ese compuesto, pues las áreas irán variando. ¿Cómo cuantificamos esto? Para poder cuantificar la cantidad de muestra que nosotros tenemos, tendríamos que hacer en primer lugar una recta patrón del componente de alta pureza. Y entonces, con esa pendiente, nosotros podríamos saber qué cantidad de compuesto tendríamos en cada mezcla de muestras. Nosotros utilizamos ahora mismo este equipo, lo solemos utilizar para determinar aceites esenciales como son cimol, linalol, orégano, lavanda, y además también lo solemos usar para determinar aromas y también podemos usarlo para determinación de ácidos grasos y también para determinación de pesticidas.